Beleza, vamos começar a nossa live. Boa noite a todos oficialmente. E a nossa live de hoje é sobre perguntas e respostas, como sempre nós fazemos às quintas-feiras. E lembrando a todos vocês que quem assiste no Instagram, hoje vai ter a possibilidade de no final fazer alguma pergunta. E lá no YouTube, quando eu transmito, eu consigo compartilhar as minhas anotações, né? Então, para quem gosta de ver o que eu estou falando e escrever, eu vou escrever nos tópicos algumas coisas importantes. Se quiser acompanhar no YouTube, é só ir no meu canal, que está passando lá a live agora. No Instagram ainda não tenho a possibilidade de dividir a tela com vocês. Mas vocês vão ter todo o conteúdo de qualquer maneira. Então, entrando mais algumas pessoas agora. E é isso aí. Então, perguntas e respostas hoje sobre comunicação e desenvolvimento profissional. E a pergunta que eu recebi, ela veio no Instagram e foi o seguinte: como eu posso colocar o meu ponto de vista sem ser agressivo? E eu acho muito comum esse tipo de situação, esse tipo de pergunta. Eu já recebi algumas vezes, né, durante processos de coach e tudo, mas acho que não respondi essa pergunta aqui ainda, por isso que eu selecionei. Como colocar meu ponto de vista sem ser agressivo? Primeira coisa que eu preciso falar para essa pessoa, que é uma pergunta muito boa para a gente discutir, para eu conseguir discorrer com vocês. Porque acho que essa pessoa está de parabéns, porque ela já se deu conta que a comunicação dela não está lá essas coisas, que ela precisa melhorar. E aí você pode até estar se perguntando, fala, Rodrigo, mas se a pessoa é grossa, se ela se acha agressiva, é óbvio que ela sabe que a comunicação dela não é tão boa. Não é bem assim. Por quê? É muito comum a gente não admitir que a gente tem uma deficiência, que a gente tem algum ponto de melhoria, seja ele qual for. A gente não vai admitir que a gente. Não é que, nem questão de admitir, a gente não sabe que aquilo é uma deficiência. O mundo todo percebe. É o que eu costumo falar sempre aqui. É através da comunicação, como você relaciona, que o mundo te avalia e como você avalia e percebe o mundo. Então o mundo inteiro acha que você é assim, mas você não sabe. Para você é normal. É, 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 e a gente tem o costume de achar que o nosso jeito é o jeito certo. Na verdade, a gente fez isso a vida inteira. Então como é que vai estar errado o jeito que eu me comunico? Por exemplo, essa pergunta, por isso que eu falo, essa pessoa está de parabéns, porque ela já começou a perceber que ela tem alguma coisa para melhorar na comunicação dela. E é por isso que muitas pessoas não conseguem evoluir, né? Elas não conseguem, elas não se dão conta que elas transparecem toda essa agressividade na hora de colocar um ponto de vista, na hora de expressar o que ela quer de opinião, seja numa discussão de trabalho. E aí acontecem duas coisas com essa pessoa. Ou ela é taxada como agressiva, como aquele cara que é muito brigão, né, ou brigona, ou a pessoa que pega no pé, ou então o que acontece? Para ela tentar corrigir esse comportamento, ela fica quieta. Ela passa, eu não quero mais brigar, então eu não vou falar mais nada. Só que isso não dura muito, porque isso às vezes é da personalidade da pessoa, da essência dela. Como eu falei, a gente se comunicou assim a vida inteira. Então como é que eu vou mudar de uma hora para outra? Na verdade, não é mudar, não é você suprimir aquilo, por exemplo, como algumas pessoas fazem. Falar, eu vou ficar quieto em todas as reuniões. Aí não dura muito. Ou a pessoa deixa de, né, ser notada, enfim, não está mais ali cumprindo o papel dela. É, Outra coisa muito importante que eu preciso colocar sobre quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, que ela percebe que ela precisa melhorar a comunicação, nesse caso específico aí, ela quer colocar sem ser agressivo, sem ser grossa, né, vamos falar assim, é que o primeiro passo para você começar a mudar, para você começar a melhorar, é você ter consciência daquilo que você precisa melhorar. A gente só muda se a gente quiser. Na verdade, não é nem se a gente quiser, a gente só muda se a gente perceber que precisa mudar. Por isso que eu falo que você perceber, você enxergar que você precisa melhorar, é o primeiro passo. Vou contar uma história que aconteceu com uma funcionária nossa, uma menina que trabalha comigo, e ela vivia recebendo o mesmo feedback. Falou, olha, você precisa ser mais. E era muito nessa linha dessa pergunta.
você precisa ser menos seca, você precisa lidar mais com as pessoas. Era uma pessoa que já estava num cargo de começar a liderar pessoas, e ela já ouviu isso de vários diretores, de gerentes e tal, e depois de muito tempo do mesmo feedback, ela me chamou para conversar. Essa pessoa me chamou para conversar e fez a pergunta, falou assim, olha, Rodrigo, eu já recebi de algumas pessoas esse feedback. Por que que... E eu, assim, eu não queria entender mais sobre isso. Repara bem, eu falei que foram vários, foi mais de um ano, né, o mesmo feedback, é óbvio que não é todo dia, mas uma reunião a gente tocava no assunto, outros diretores, outros gerentes tocavam no assunto, sobre a maneira com que ela se comunicava e se relacionava com outras pessoas. Uma maneira, um ponto bem específico, tá? Não era algo, né, subjetivo e genérico. Então, depois de muito tempo, ela sentou comigo e falei, legal, vamos sentar para conversar. E eu fiquei ali meia hora conversando com ela, fui explorando até que uma hora caiu a ficha da onde veio justamente essa, onde ela enxergou, em que momento que isso começou na vida dela e como isso desenrolou, desenhou o perfil profissional dela, de como ela era como profissional. E ela olhou assim pra mim e falou: Nossa, agora eu sei, eu acho que eu sei porque eu sou assim, né? Não, na verdade não é porque ela age assim, porque eu ajo assim. É por causa disso, isso, disso. Foi legal, agora você percebeu, agora vai ser mais fácil mudar. Diga-se de passagem, ela começou a mudar. Essa pessoa começou a mudar justamente essa parte que a gente falava. E ela só começou a mudar depois que ela internalizou, que ela reconheceu aquilo e da onde veio, como era esse ponto que ela precisava melhorar. Era muito similar com essa, não era especificamente esse problema de ser agressiva, não. Na verdade, no caso desse cara, ele era um pouquinho seco, assim, um pouquinho curto, né, curto e grosso que a gente costuma falar, mas ele não era agressivo. E essa pergunta, ela tem um tom mais assim, como colocar meu ponto de vista sem ser agressivo? Que é aquela pessoa que vai falar, né, corta o outro. Vocês devem conhecer, vocês devem saber, muita gente que trabalha com vocês que são assim, tá? Isso também acontece, né, eu tenho que falar também, para ajudar vocês a tentar buscar de onde veio isso. Como eu disse, não adianta nada eu falo bastante, eu dou bastante conteúdo nessas lives. Mas não adianta nada eu chegar aqui e dar uma receita de bolo se você mesmo não olhar para você e entender, não, eu realmente preciso melhorar isso. Não, olha, eu acho que veio de tal lugar. Eu falo, se eu mudasse isso. Não é nem se eu mudasse, eu falo, olha, eu reconheço isso em mim, ponto. Não é nem, eu quero mudar, se eu mudasse ia ser melhor, com certeza né? Porque quando a gente melhora a comunicação e os relacionamentos, a gente cresce muito mais profissionalmente. Mas assim, é reconhecer e falar, olha, eu tenho isso em mim. Ponto. É o marco zero. Que é aquela historinha, se você quer ir para algum lugar, se você tem um objetivo, por exemplo, crescer, você precisa saber onde você está hoje. Primeira coisa. Você quer ir para um destino, você precisa saber onde está hoje. Se você não souber onde você está hoje, como você está hoje, você não vai chegar em lugar nenhum. E aí, só para trazer um pouco da importância, né, do, da comunicação e relacionamento. Em um dos livros que eu estava lendo, eu achei a frase do Rockefeller. Rockefeller é um empresário do ramo de petróleo da década de 1800 e final de 1800, 1900. O cara, né, enfim, milionário, construiu um império. Ele falou o seguinte uma vez, que a capacidade de lidar com pessoas é uma mercadoria que pode ser adquirida como açúcar ou café. E eu pagarei mais por essa capacidade do que por qualquer outra. Ou seja, um cara que era um empresário, um investidor do ramo de petróleo, ele reconhece esse tipo de valor do que é você, a capacidade de você relacionar com o outro, eu acho que é bem importante pra gente, né? Porque é muito natural a gente, o profissional, a gente sempre focar no desenvolvimento técnico, nas competências técnicas, então a gente estuda muito a parte técnica, e aí, consequentemente, a gente acaba esquecendo de desenvolver outras competências, como essa, de como que eu faço para me relacionar, com uma coisa simples, como é que eu coloco o meu ponto de vista sem ser agressivo, Rodrigo? Como é que eu falo pro outro minha opinião sem eu ser agressivo? E aí vamos entrar agora, como que a gente pode fazer isso, Rodrigo? Qual que é a melhor forma de eu colocar a minha opinião sem o outro achar que eu estou sendo bravo? Tem gente que até parece bravo. Por exemplo, eu falo rápido e falo alto.
Então quem me ouve já acha que eu tô bravo. Imagina se eu ainda não fosse mais direto. Às vezes eu sou, não sei. Mas é importante você ter uma ferramenta para você fazer diferente do que você fez a vida inteira. É só mais uma alternativa. E eu vou dar ela aqui para vocês hoje. Vamos lá. Como é que normalmente a gente coloca a nossa opinião? Como é que você. Se eu estivesse conversando com essa pessoa agora, eu ia perguntar, legal, me dá um exemplo. Um fato. Como é que funciona? E a pessoa vai trazer, assim, assim, assado, legal. E o que aconteceu depois? Mas normalmente a gente traz a nossa opinião falando o seguinte: olha, eu acho isso. A pessoa falou, você ouviu, né, você esperou para responder ela e você falou, eu acho isso. Por que ABC, ABC, ABC? É ou não é assim que a gente faz? A gente primeiro fala o que a gente acha e depois a gente fala o porquê, ou às vezes nem fala o porquê, dependendo de como está a conversa. E raramente alguém traz um exemplo ou um fato. Essa é a maneira que com certeza você vai ser visto como agressivo, como violento, eu não tenho outra palavra para definir, mas como a pessoa te enxerga, né? O bravo, ou sei lá o quê. Mas quando você fala, olha, eu acho isso. Você imagina uma pessoa que fala, por exemplo, como eu, que fala alto, que tem essa, né? Se eu falo assim, olha, eu acho que você está errado. Por mais que eu tente falar mais devagarzinho, olha, eu entendo, mas eu acho que você está errado. Eu não estou sendo agressivo? Pois é, Jader. É isso aí. A gente acaba entendendo que o outro fala, eu posso ser o mais vozinha fina possível, mas eu falo assim, eu acho isso, já era. O outro cara já vai receber com um escudo enorme, e quando eu falo escudo, significa que a gente está sendo agressivo, né? E eu falo, ó, por que você tal, 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 tal. E aí vem ainda uma justificativa do que porque ele pensa, consequentemente, porque o outro está errado. Quando eu jogo de cara o que eu penso, eu tô já de cara já atacando o outro. Eu tô falando assim, olha, o que eu penso é isso. Ou seja, o que eu penso é isso, não importa o que você pensa. Tem muita coisa que eu tô falando aqui que, mas isso é nas entrelinhas, mas o outro pode entender, não pode entender assim. Então, não importa a nossa intenção. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa que me fez essa pergunta, ela não tem intenção de ser agressiva. Ela não tem a menor intenção de ser agressiva. Mas ela acaba sendo, não é verdade? Mas não foi minha intenção. É óbvio, mas aconteceu. Então não adianta a gente justificar, a gente tem que parar e verificar como que eu estou fazendo isso. Então, falar o que eu penso e, já de cara o que o outro fala, não vai rolar. E então, como é que seria uma forma ideal? Acho que a primeira coisa para essa pessoa, olha, você não quer ser agressiva, você não quer ser vista como agressiva, escuta. Escuta bastante. Não, mas eu preciso colocar. Não, você tem que colocar o seu ponto de vista, é óbvio. Senão não faz sentido você estar naquela reunião. Não faz sentido você estar conversando com aquele cliente. O cara te contratou para saber a sua opinião, né? Mas a gente pode colocar de um jeito diferente. Mas escute. Veja o que ele tem a dizer. Por quê? Porque de qualquer maneira, quanto mais você escutar o outro, maiores são as chances de ele te ouvir. E de ele te ouvir de uma maneira mais receptiva, sem escudo. Então, primeira lição, escute muito. Escute com atenção, não escute para responder ou para repetir. A gente, de novo, é outra tendência que a gente tem, principalmente no mundo corporativo, no trabalho, quando a gente concorda, principalmente quando a gente não concorda com o outro. Quando a gente concorda, a gente até deixa o outro falar. Mas quando a gente não concorda, é assim, você fica olhando para a boca do cara, você espera ele terminar de falar para você falar. É ou não é assim? Reflete aí nas suas conversas, nas suas reuniões. Ainda mais agora que a gente está fazendo muito por home office, por videoconferência, é pior ainda, cara. A gente, dependendo do tipo de assunto, se ele é um pouquinho polêmico, cara, é meia dúzia falando ao mesmo tempo, que cada um tem um ponto de vista. Aí vira bagunça, entende? Por quê? Porque a gente tem a tendência de não ouvir. E também porque algumas vezes o tempo é curto, mas escute bem. Primeira lição, escute bem, escute com empatia. Atenção ajuda? Ajuda. Prestar atenção nos detalhes do outro? Ajuda, mas empatia. Se colocar no lugar do outro. Existe um
ciclo até você chegar à empatia, numa comunicação ou numa escuta ativa que a gente fala. Existe um ciclo, existem alguns níveis de como eu estou prestando atenção no outro, de como eu vejo o outro falando, como é que eu sinto que ele está falando, que eu estou ouvindo. Existem níveis. Você pode ir do nível mais baixo, que é tipo ignorar, tipo fazer aquela cara de conteúdo e não estar viajando. E você pode até ser atencioso, mas não se colocar no lugar do outro. E o último estágio é você realmente se colocar no outro. De novo, isso é para você não ser visto como agressivo quando você for colocar o seu ponto de vista, quando você for dar a sua opinião. Para você fazer o quê? Para você abaixar o escudo do outro. A função de você ouvir com empatia é você diminuir a guarda do outro. Porque ele já sabe. No fundo, ele já sabe que você é do contra dele. Ou que você tem uma opinião contrária. No fundo, ele sabe. Bacana? E aí, existe uma eu não sou muito fã de receita de bolo, de faz passo a passo, mas nesse caso específico, eu vou trazer para vocês uma sequencinha. Lembra que eu falei que normalmente a gente fala o que a gente pensa, tá? A gente nem ouve o outro. Esse ouvir o outro que eu falei empaticamente, de maneira empática é um bônus, vamos falar assim. Mas eu falo o que eu penso e depois eu falo o porquê eu penso. Né? O que a gente vai fazer? Você vai inverter completamente como você fala, a sequência do que você fala. Existem várias outras técnicas que você pode agregar, aqui, rapport, os canais processuais, você tentar falar a mesma linguagem do outro, enfim, mas aqui eu vou focar só na sequência de como você entrega o seu conteúdo, do que você está falando. Então, já se você fala o que você pensa e por que você pensa, você vai inverter a ordem. Você vai falar por que você pensa e depois, tá, vamos lá, você vai começar com o porquê você pensa. Então, vamos lá, você começou a ouvir a pessoa de maneira empática, ela te ouviu, aliás, você ouviu ela, você entendeu o ponto de vista dela, você simplesmente fez assim com a cabeça, por exemplo, acompanhou, legal, legal, e aí você vai fazer o seguinte, olha, se me permite, por que A, B, C, você vai começar com porquê. Por que você pensa aquilo? Você não precisa falar assim, por que eu penso isso? Não, mas a ideia do porquê. Quando você pega, e olha como isso é tão importante de você trazer o primeiro o porquê, antes de trazer sua opinião ou algo que você tem a dizer. Qualquer livro que você pegue, o começo é o porquê. Qualquer tese de mestrado, tese de doutorado, o seu TCC você começa com o porquê. Ou o TCC bem escrito, ele começa com o porquê daquilo. Por que você está estudando isso? Por que eu estou escrevendo esse livro? Por que eu estou falando, aliás, por que eu vou falar o que eu vou falar? Então você começa com o porquê. E aí você traz a importância, olha, porque por causa disso, por causa daquilo, por causa que eu vejo isso, por causa que no nosso setor ABC, porque no caso do cliente, porque eu verifiquei nos dados isso, 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 porque isso, isso. E aí, o segundo ponto que você for trazer é um exemplo ou um fato. Se possível, no meio, um exemplo e um fato. Tá? Então vamos voltar ao discurso, vamos voltar à sequência de uma maneira bem didática para vocês. Primeiro de tudo, ouça de maneira empática. Segundo, é sua vez de falar, peça, entre aspas, permissão. Fala, olha, posso falar um pouco? Posso, se você me permite a palavra? A pessoa vai, sim, legal. Olha, por que eu vi nos relatórios, ou por que nós estamos com uma mão de obra baixa, sei lá, ou por que nós estamos isso, né? Conforme, aí eu venho com um fato, comprovando por que a gente está, sei lá, com pouca venda, conforme eu vi nos relatórios de assim, trimestrais, conforme eu vi isso, ou um exemplo, um fato, né? Esse é o segundo item, você tem que trazer um fato. Porque aí a pessoa fala, cara, não é a opinião dele. Vai ser a sua opinião agora. Mas você embasou tudo aquilo que você está falando. Aí você vem com o último, com chave de ouro, que é o que eu penso. Você não precisa falar o que eu penso, mas assim, seria melhor A, B, C. Entende que eu inverti completamente, eu deixei por último o que eu penso, ou a minha opinião. E eu aqui falo para vocês, quando você fala eu acho,
a pessoa já recebe mal. Se eu aqui para você estivesse falando assim, eu acho que, se é alguma coisa de dúvida, eu posso usar o acho. Se é algo que eu tenho dúvida, eu posso usar o acho, sem problemas. Agora, para você, se você quer levar a sua opinião sem ser agressivo, eu acho, já tá vindo daqui e já tá indo de encontro com o escudinho do cara que tá te ouvindo. Entendeu? Então não use eu acho. Ou procure não usar eu acho. Eu acredito, eu acho que funciona legal. Né? Ou seria melhor. Então, nessa sequência, que a gente chama de você inverter a sequência que você usa. Ao invés de você falar o que você pensa e depois o porquê, você vai falar primeiro o porquê você pensa aquilo que você pensa. Depois você traz um fato ou um exemplo que embase aquele porquê. E depois você fala o que você pensa. Nessa ordem. E aí, quando você trouxer o que você pensa, o que você acredita, você não usa, você usa palavras diferentes do que eu acho, né, a minha opinião. Ah, a minha opinião é que isso aí não vai pra frente. Por quê? Ó, veja bem, como é que você receberia isso aqui? Ó, minha opinião é que isso aí não vai dar certo. Porque eu já vi isso aí no passado, a gente já tentou fazer de vários jeitos e não deu certo. Como é que você recebe isso? Eu fui ou não fui agressivo? Alguém tá numa reunião e começa a falar, cara, olha meu, nem vem com essa ideia, eu acho que não vai dar certo, porque a gente já tentou. É ou não é assim que normalmente é reunião de trabalho? É assim, cara. Agora, olha a diferença. Pô, entendi o que você falou. E por que eu acho que. Por que é, a gente tem uma maneira diferente de fazer, tal, 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 e com base em alguns históricos que não foi exatamente isso que eu vou propor, eu acredito que fazendo assim, 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 você já deu uma bela de uma amortizada no como o outro vai receber. Ah, Rodrigo, significa que o cara vai aceitar a minha ideia? Não, mas com certeza ele vai abaixar os escudos e você vai ter muito mais chance de ser ouvido, de principalmente não ser tomado como agressivo, de simplesmente porque você não vai atacar direto a ideia do outro, beleza? Então vamos recapitular aqui. Deixa eu voltar aqui para minhas anotações para quem está no YouTube. Vou abrir aqui rapidinho. Quem está no Instagram não consegue acompanhar, mas eu vou colocar aqui a pergunta, né? E a sequência que eu vinha falando para você. Eu vou colocar aqui a frase. Para quem está no YouTube, vai ter a frase também do Rockefeller. Bacana essa frase aqui, viu? Que ele fala sobre comprar essa mercadoria que ele chama. E aí, como é que normalmente a gente fala? Normalmente a gente fala, primeiro eu vomito o que eu penso, primeiro eu dou minha opinião, depois às vezes eu falo porque eu penso, e às vezes eu dou um exemplo. Mas a ideia é vocês fazerem justamente o inverso disso. É vocês falarem, primeiro de tudo, por que você pensa o que você pensa, depois você embasar com um fato ou um exemplo, e por último, você dizer aquilo que você acredita. Eu acredito, seria melhor. Eu acredito até legal de usar. Mas eu, sinceramente, eu tiro essas palavras que são palavras de tidas como enfrentamento. Eu acho que isso aí não vai dar certo. Lembra que eu normalmente eu já expliquei em várias lives que as palavras não valem só 7% da comunicação. Olha o que eu tô falando. Eu acho que isso aí não vai dar certo. Como é que você receberia eu falando desse jeito? Ou alguém falando desse jeito com você? Eu posso até falar assim, olha, eu acho que não vai dar certo. Com um tom mais de dúvida, funciona menos, entende? Quando você leva com um tom de dúvida, também é uma outra dica, a pessoa leva menos agressivamente. E aqui, ó, eu montei uma outra listinha aqui, ó, que é, lembra que eu falei, você primeiro de tudo, você precisa ouvir de maneira empática o outro. Você precisa ouvir, sentar e ouvir, abrir seu coração para ouvir o outro. Porque aí ele vai abaixar a guarda. Então eu falo o seguinte, primeiro de tudo, você acolhe o outro. O que é acolher, Rodrigo? Palavra estranha essa, que você tá maluco, né? Acolher é justamente você ouvir de braços abertos. Tá? Você não precisa abrir o braço para ouvir o cara, hein? Não estou falando isso no sentido literal. É você ouvir, você também desarmado. O outro percebe quando você está se armando, tá? O outro percebe.
Porque o cara tá falando, o cara tá te explicando e você tá assim, ó. Você tá nervoso pra falar. Esse tipo de personalidade que me fez essa pergunta é assim. O cara tá falando, a pessoa já tá assim, ó. Vou me preparar. Sabe? Parece que o cara vai correr 100 metros rasos, tá baixando ali pra correr. Então, primeiro de tudo, relaxa, acolhe o outro. Literalmente, acolhe. Como se fosse alguém contando um amigo seu é, chorando no seu ombro. Acolhe o cara. Depois, você traz o E. O E o quê? E, porque não adianta nada você acolher o cara e usar o mas. Tá? Mas, o mas, o que o mas faz? O mas é igual aquela velha história. Pô, você é legal, mas... Ou a pior de todas, né? O cara na balada ouve. Ah, você é até que bonitinho, mas... Que você sabe, meu amigo, que o caminho pra você não deu certo. Ah, ele é legal, mas... O que vai vir depois vai com certeza anular o que vem antes. Então não use o mas. Use o E. O E soma. E o E dá até uma balançada na cabeça. Olha, você até que é legal. E você às vezes, né, pisa na bola. Cara, dá uma balançada na cabeça. Porque você fala, olha, você é legal, mas você pisa na bola. Já dá uma quebrada. Cara, o legal esqueceu. Mas eu falo E até que dá uma suavizada. Então você acolhe. E aí quando você for falar, e por quê? Você entra com aquela outra sequência. Porque eu penso, o exemplo ou um fato. E, por último, o que eu penso. Beleza, gente? Agora, eu vou fazer o seguinte. Quem tiver alguma dúvida e quiser me passar, tanto pelo Instagram ou pelo YouTube, pode me passar agora. Para a gente discutir, para a gente conversar. Eu não sei se vão estar todos, né, porque eu tive uns probleminhas para começar a live. Eu não sei se vão estar todos que disseram que estaria, que tinham dúvidas. Mas não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida ou se quiser que eu explique de alguma outra maneira que eu expliquei, pode me passar. Tá bom, gente? Ah, aqui, ó. Vamos lá, pegar uma perguntinha do direct aqui. Ó, pergunta aqui, pergunta. E se mesmo eu usando essa técnica, o outro continuar me chamando, né, achando que eu sou agressivo? Legal. Se tudo isso que você falou, Rodrigo, basicamente essa pergunta foi o seguinte: e se tudo isso que você falou, se eu aplicar, mesmo assim o outro ainda achar que eu sou agressivo? Então, vamos lá. Lembra que você faz isso desde quando você começou a falar? Você se comunica dessa maneira porque foi a maneira que você aprendeu e todo mundo te conhece assim? Então já existe uma predisposição das pessoas te acharem assim. Mas, agora eu estou usando mas propositalmente. Eu tenho certeza absoluta, você aplicando essa técnica diversas e diversas vezes, você vai começar a ser notado de maneira diferente. E eu tenho certeza que se realmente você é uma pessoa muito, muito vista, muito como agressiva, a primeira vez que você usar essa técnica já vão te olhar assim, o que está acontecendo com esse cara? O que esse cara quer comigo? Porque é natural, quando você muda a sua postura, o outro muda também. Quando você muda a sua postura, já só de você ouvir a pessoa de maneira empática, de maneira aberta, só de você acolher a fala do outro, ele já vai estranhar. Por isso eu digo, ah, Rodrigo, mas não deu certo. As pessoas ainda acham, calma, é um processo. Lembra quando você começou a dirigir? Você dirigia como? Você foi lá, olhava para ver onde entrava a chave no buraco, não olhava? Você olhava para ver onde estava engatado, né, para quem começou a dirigir com carro manual, tem gente que já começou com carro automático. Então é um processo totalmente racional. Conforme, conforme for passando o tempo, isso vai virando automático. E você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo essa sequência, você vai entender, você vai compreender. E o melhor de tudo, você precisa fazer desse jeito para você ter resultado. Porque se você só ouvir aqui, você me fez essa pergunta. Se você só ver aqui a resposta e você não aplicar, sim, as pessoas vão continuar achando que a sua postura é agressiva. Que quando você vai colocar a sua opinião, você é agressiva. Ah, legal. Pergunta do meu querido Jader Siqueiroli, meu primo. Às vezes essa tranquilidade em falar não pode se confundir com arrogância.
Digo nos casos de quem tem histórico de agressividade. Bacana. Perfeita pergunta, Jader. E aí, eu te falaria o seguinte. Eu falei muito rapidamente, mas 97% da nossa comunicação não são as palavras. Você falou perfeitamente. Falar tranquilidade, eu preciso definir um pouquinho mais o que é falar de maneira tranquila, tá? Porque sim, dependendo de como eu mexo a boca, de como eu entono a voz, vai parecer arrogância sim. Porque eu posso falar pro cara assim, falar assim, eu acredito que eu tô passando um ar de... Só nessa minha frase, eu tô passando o ar de superioridade. Eu vou falar exatamente a mesma coisa para você, Jader. Olha, eu acredito que... Entende? É a velocidade da voz, a entonação e muito da postura corporal. Para quem é agressivo, é muito da postura corporal. Presta atenção, Jader. E é legal porque a gente não tem essa consciência corporal. Muito dessa agressividade não é o que fala. Lembra? Aqui até nessa pergunta eu falei, eu vou focar um pouco porque algumas pessoas às vezes ficam muito... Parece subjetivo algumas coisas que eu falo aqui. Por exemplo, de postura corporal, de velocidade de voz, enfim, às vezes parece uma coisa muito... Então eu trouxe uma coisa mais didática, tipo, como eu falo, como é que eu levo. Mas realmente, Jades, se você falou, pode ser confundido com arrogância? Pode. Porque assim, não fui agressivo, mas eu falei num tonzinho de voz, eu tô até usando de propósito esses termos, tonzinho, porque é como o subconsciente do outro capta. Cara, se eu falar assim com você, o seu subconsciente vai pegar, esse filho da mãe aí tá dando uma de gostoso pra cima de mim. Cara, aqui atrás tem um bonequinho nosso chamado, uma miniatura nossa, aqui atrás tem um mini Rodriguinho, um mini Miyazaki, que a galera me chama no trabalho, que se o cara falar assim pra mim, aquele cara vai, olha, aquele cara tá querendo se crescer em cima de você, sendo arrogante. Por causa do jeito que a gente fala. Como eu falo, exatamente como, né? Porque olha, eu realmente acredito que isso vai ser diferente. Eu realmente acredito, porque eu acredito isso e isso, conforme eu vi nesses resultados isso e isso, eu acredito que a gente vai fazer diferente. Eu acredito que a gente possa fazer diferente. Agora, se eu quiser ser realmente arrogante, falar, cara, vou falar, né, de uma maneira bem tranquila para você, mas eu acho que isso não vai funcionar. Acho que mesmo se a gente fizer diferente, acho que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar assim. Olha, eu falo alto, eu abaixei o tom da minha voz. Eu aparentemente falei de uma maneira mais tranquila. Mas com certeza vocês aí que estão me ouvindo pegaram um pouquinho de arrogância. Tentei fazer, tá? Tentei fingir. É... Beleza? Jader, se tiver mais alguma coisa, manda aí. Deixa eu ver, acho que eu tenho mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. E quando a pessoa recebe sempre da defensiva de forma agressiva? Na defensiva, eu acho que foi isso que a pessoa quis escrever. E quando a pessoa recebe sempre na defensiva, de forma agressiva, às vezes a pessoa recebe e fica agressiva. Então, eu daria um passo antes. Quando a pessoa sempre recebe na defensiva e ela tá agressiva, eu dou um passo antes. Eu dou o que ela quer. 99% das vezes o que o cara que trabalha com você, seu chefe, seu funcionário, seu cliente, ele quer ser ouvido. Dá o ombrinho para ele. Ouve. E quando eu digo ouvir de novo, é acolher o que ele tem para falar. É abaixar, sim. Postura, né? Postura mais tranquila. E aí, cara, o que tá acontecendo? E deixa a pessoa falar. Deixa falar. Mas aí eu não vou passar meu ponto de vista, Rodrigo. Então, é um investimento que você faz nesse relacionamento que você tem. Imagina assim, a pessoa te vê como agressiva, ela sempre tá na defensiva e é agressiva com você. Cara, para dar conflito toda vez em reunião não é assim que funciona. O que eu fiz? Veja, não é você abaixar a cabeça pro outro. Não é você aceitar tudo que o outro fala. Não, não. É você compreender o outro. Entende? É completamente diferente. Você virar pro outro e falar assim, cara, eu te entendo. Às vezes eu não sei se eu concordo com tudo que você falou. É até arriscado falar isso aí, tá? Mas eu vou trazer esse exemplo aqui porque é o linguajar que a gente mais conhece. Pô, cara, eu te entendi. Eu entendi tudo que você está falando. Pode ser que eu não sei se eu concordo com tudo ainda. Eu preciso digerir mais.
mas eu entendi o que você falou. Só de você levar isso, a pessoa não tem como ficar na defensiva. Pega você, em qualquer contexto, pega essa frase, o jeito que eu falei agora pra você. Qualquer coisa que você esteja falando, se você ouvir do jeito que eu falei, não tem como você ficar agressivo na defensiva. Entende? Então é muito como você leva o outro. De novo, volta um passinho atrás. Ah, mas o outro tá sempre na defensiva comigo, Rodrigo. Volta um passinho atrás. Senta e ouve o cara. Olha, eu tô aqui só pra te ouvir. O cara vai estranhar, vai, cara, esse cara tá louco, tá usando tóxico, sei lá o que. Mas é um bom investimento que você faz para sua carreira. Você vai crescer conforme os seus relacionamentos interpessoais na sua vida profissional forem amadurecendo, foram criando laços. Beleza? Deixa eu só ver se alguém aqui mandou mais alguma pergunta. Eu acredito que não encerrou. E eu vou encerrando a nossa live de hoje, gente. Foi muito bacana, muito rica de perguntas e respostas, com a participação de algumas pessoas. Um grande abraço, Jader. Muito obrigado pela pergunta. E é isso aí, gente. Grande abraço para vocês. E a Lari também entrou. Tudo bom, Lari? Grande abraço para vocês. E até a próxima live na terça-feira com um tema específico sobre comunicação e relacionamento interpessoal na vida profissional. Valeu, gente. Abraço. Até mais.